Sou o pastor Newton Jardim e vou falar hoje sobre Jesus é o Cordeiro e o Leão. Vou ler um texto aqui da Palavra de Deus que está em Apocalipse capítulo 5, versículo 12, que diz: proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e louvor. E ainda no mesmo capítulo 5, versículo 5 também diz: todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, sobre esse tema aqui que eu vou falar, Jesus é o Cordeiro e o Leão. Na palavra de Deus nós vemos muita simbologia, e todas essas simbologias são para nos ensinar. Nós temos, por exemplo, a Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus. O azeite e a pomba simboliza o Espírito Santo. E o Cordeiro e o Leão apontam para Jesus. Então são símbolos que estão escritos para nos ensinar, para nos orientar, para que possamos aprender. Então vamos aprender aqui um pouco sobre Jesus sendo o Cordeiro e o Leão. Cordeiro era usado em Israel para sacrifício, e o povo de Israel sacrificava pelos pecados cordeiro, e esse sacrifício era feito sempre anualmente pelo povo, e o povo ali era encoberto de seus pecados através daquele sacrifício que era feito. Então, quando se fazia esse sacrifício, o pecado do povo era encoberto. E aqui na palavra de Deus diz, no texto que nós lemos de Apocalipse 5, 12, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E esse Cordeiro que foi morto aqui está falando de Jesus. Jesus, ele é o Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. Jesus se entregou por nós para nos perdoar os pecados. Quer dizer, aqueles pecados que nós tínhamos, agora Jesus tomou para si, fazendo o sacrifício. Por isso que fala do Cordeiro, porque ele foi o nosso sacrifício. Jesus sacrificou por mim, sacrificou por você a sua própria vida, para que nós pudéssemos ter vida nele. Então ele foi o nosso Cordeiro. E lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Ele se entregou por nós. E na palavra de Deus, em João capítulo 1, versículo 29, quando João viu Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus ali entregou a sua vida, entregou derramou seu próprio sangue para que eu e você pudéssemos ter vida nele. E para que todos aqueles que estão em arrependimento, todos os arrependidos, Jesus é o Cordeiro. Para que todos aqueles que se arrependam possam encontrar em Jesus a vitória, possam encontrar o perdão, possam encontrar a remissão. Nós somos redimidos em Jesus Cristo. Jesus Cristo nos redimiu, nos lavou com seu sangue, nos purificou de todos os pecados. Então todos os pecados que tínhamos, ele tomou para si. E nós em Cristo Jesus somos perdoados. Eu e você, todos aqueles que se arrependem, seus pecados são perdoados. A palavra de Deus diz que pode ser vermelho como carmesim, preto como escarlate. Se nós confessarmos nossos pecados, ele nos perdoa os pecados, se torna branco como a lã, branco como a neve. E lá em 1 João diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso que Jesus é o Cordeiro, porque o Cordeiro tinha que ser sacrificado. Jesus sacrificou a si mesmo, sacrificou a sua própria vida, sacrificou a si mesmo para que eu e você pudéssemos ser livres. E em Jesus Cristo nós somos perdoados. Ele é o nosso Cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso é motivo de alegria, motivo de louvor, de exaltação ao nosso Deus, porque o Senhor enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos perdoar os pecados, para nos limpar e nos lavar no seu sangue. E também fala aqui que Jesus é o leão.
Leão simboliza força, simboliza majestade, simboliza realeza. E nós encontramos alguns textos na Bíblia que falam sobre leão. Por exemplo, Davi, ele matou o leão com as suas próprias mãos. Sansão também matou o leão com as suas próprias mãos. E leão, ele sendo força, né? Simboliza força, simboliza majestade, realeza. Nós temos outro caso também que Daniel foi lançado na cova dos leões, e aquela cova ali era o lugar que os leões estavam famintos, era um lugar de castigar o povo, quem desobedecia ao rei, e era lançado na cova dos leões para que os leões comessem. Daniel passou a noite toda na cova do leão, e o leão não abriu a sua boca, não fez nada contra Daniel, porque Deus estava guardando Daniel. Então, por que Jesus é comparado ao leão? Justamente porque o leão é um dos animais mais fortes, é um dos animais que impõe mais autoridade, mais poder. E Jesus, em Gênesis capítulo 49, versículo 9, Jacó falando de Judá, da tribo de Judá, falando que ela é um leãozinho. E o leãozinho precisa do leão, do seu pai. E Jesus, ele se tornou um leão para aqueles seus adversários. Jesus, ele não é um leão para aqueles que servem a ele, para aqueles que são arrependidos dos seus pecados. Jesus, ele é um leão para o seu inimigo. Então, ele é um leão que realmente impõe autoridade, que impõe poder, que impõe realeza. Então, todos os inimigos de Jesus, para esses, eles se tornam um leão, ele ruge, né? Ele realmente é um leão. A Bíblia fala que Satanás está rugindo como um leão, mas ele na verdade está rugindo como, não é o leão. Então Satanás ele é apenas um imitador, tenta imitar de todas as formas aquilo que Jesus faz, tenta mentir para tirar a nossa posição de servo de Deus, de filhos de Deus, de conhecedores da palavra de Deus. Então Satanás ele argumenta conosco para que nós possamos entender as coisas de maneira errada. Mas Jesus ele é o leão para os nossos inimigos, para os seus inimigos. Então nós que estamos em Cristo, para nós ele é o Cordeiro que sacrificou por nós, que entregou a sua vida por nós. Mas para os inimigos, para Satanás, Jesus é o leão que impõe autoridade, que impõe respeito, que impõe força, que realmente tem um rugido forte, que temor, que os inimigos se apavoram. Então, ninguém pode resistir o Senhor Jesus. Ele realmente é o leão da tribo de Judá. Jesus, ele veio da tribo de Judá. Ele é da tribo do louvor, da tribo de Judá. E ele se manifestou justamente para desfazer as obras do diabo. Satanás diz a palavra de Deus que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Por isso, quem está em Cristo está protegido. Um filho do leão, né? Os leãozinhos que andam com o leão, que estão protegidos. Então, é por isso que fala que Judá é justamente isso, leãozinho, porque era protegido pelo leão. Então, aqueles que estão protegidos pelo leão, ninguém encosta. Eu tive a oportunidade de ver sobre animal, né? Sobre aqueles que apresenta aqueles programas, e os leões, uma leoa que tinha dado cria com 2 leãozinhos, chegou a manada de búfalo, que o búfalo, se pegar um leãozinho assim, novo, eles pisoteiam, eles matam, e a leoa defendia os leãozinhos, 2 assim, fortemente, que a manada recuou, pelo rugido, pela a posição que ela colocou. Então Jesus, ele é o leão para o inimigo, mas para aqueles que se arrependem, aqueles que chegam arrependidos, ele é o Cordeiro que perdoa os pecados. Que Deus possa abençoar essa palavra na sua vida e te dê paz e alegria no seu coração, para que você entenda cada dia o propósito de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus.